E aí, galera, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo? Oi, galera, boa noite. Eu coloquei uma blusa do Brasil, né? Porque nós estamos na época aí da Copa. Eu tenho essa blusa aqui de 2024. Não, 2022, né? Que foi a Copa. E aí eu coloquei aqui pra simbolizar a Copa. Enfim, hoje é 26 de maio de 2026. Quis gravar aqui rapidinho só pra poder tirar um pouco da minha cabeça alguns pensamentos, algumas coisas, né? E aí, hoje cheguei em casa com muita fome, cansada, e eu preferi comer logo, né? Até porque eu não queria comer muito tarde pra eu dormir bem essa noite. Eu não quero dormir tão tarde. Já são 8 e alguma coisa, 8h20 por aí. Enfim, queria dizer pra vocês, acho que é mais um desabafo, né? Uma conversa que eu compartilho muito nas minhas redes sociais, lá no Instagram, falando sobre como é difícil às vezes ser jovem hoje em dia, você é adulto funcional, você lidar com todas essas sensações, com todas essas emoções e responsabilidades, e você precisa ser responsável com as suas demandas, com a sua vida. Enfim, gente, é bem complicado. Mas eu vejo que não é impossível, né? A gente dar o nosso melhor. Mas eu queria conversar com vocês um pouquinho aqui sobre essa fase das inseguranças que a gente tem quando muda drasticamente uma rotina, né? E eu não tava pensando em gravar esse vídeo, mas eu acho muito interessante gravar agora. E como aqui no meu Instagram eu tenho postado alguns conteúdos não tão relacionados a conteúdos mais editáveis ou conteúdos que sejam mais elaborados. Mas aqui é papo de conversar assim, ó, de cara a cara mesmo, tá? E aí, gente, antes de eu falar o que eu quero falar, eu vou passar isso aqui no meu pé, porque tá doendo muito. No meu calcanhar embaixo. Pois é, tá doendo bastante. Eu vou passar pra vocês verem. Eu testei o áudio aqui, eu acho que vai dar bom. Gente, eu quebrei o negócio que fica aqui, ó. Justamente pra ficar segurando. Mas eu acho que vai dar bom, né? Enfim, eu vou passar isso aqui. Cartilagem de tubarão. Galera, mas enfim, deixa eu falar um aqui. A gente vai conversando, tá? A gente tem essa pressão de ser jovem porque as pessoas cobram muito da gente, né? Eu falo assim da sociedade. Cobram pra gente ser uma boa pessoa, uma boa amiga, uma boa em tudo. E quando você não consegue. Gente, eu tô assim porque eu tô fazendo massagem no meu pé, tá doendo? E aí, quando a gente quer suprir as demandas da sociedade, nossa, a gente cansa muito. E aí, lá no meu Instagram, eu gosto muito de compartilhar bom dia, reflexões, como foi meu dia. E às vezes não dá. E aí, semana passada, né, eu. Quer saber? Não vou postar nada essa semana. Aí, ninguém me paga pra postar um story. Postei só sábado. E aí eu fiquei, caralho, ninguém morreu. Então, quando a gente quer suprir uma expectativa de uma sociedade, né, da sociedade, a gente acaba é, deixando de fazer aquilo que nós queremos fazer. Entende? Aí, assim, cara, é muito. Como é que eu ia falar? Desgostoso. Mas eu ia falar muito desgastante. É desgastante. Desgasta muito a gente emocionalmente, porque você acha, entre aspas, que tem que fazer tal demanda, né? Tá. E aí eu não ia falar só sobre isso, mas eu queria falar também sobre, cara, como é que ninguém prepara a gente pra essa vida, pra essa loucura, sabe? Eu sou muito grata, assim, à rotina que eu tenho hoje. E, enfim, fiquei um pouco de receio de compartilhar sobre isso aqui, mas enfim, o YouTube é meu e acabou. É muito desafiador, gente, você precisar cuidar de você mesma, trabalhar, cuidar de casa, dar conta de tudo. Eu sei que tem muita gente que entra no automático, né? E vive a vida. Ah, não, né, Erika, tem que viver a vida, mas, cara, eu não sou assim, eu não consigo ser uma pessoa que só fico no automático. Eu gosto muito de olhar o natural, eu gosto muito de olhar o natural no sentido assim, ó, olhar para as coisas, admirar. Eu sou muito lenta no sentido
de, cara, apreciar a vista, de observar um pássaro. Eu sou essa pessoa, entende? E pra mim viver no automático é muito ruim. Mas eu mudo algumas coisas na minha casa pra minha mente de verdade ela não ficar tão focada em uma coisa só, entendeu? Então eu troco, são coisas pequenas, tá? Mas eu troco a posição do isqueiro, eu troco a posição do cesto de roupa suja, eu troco. É... que mais que eu troco? A mesa da minha cozinha de posição de vez em quando, justamente para eu não me acostumar sempre fazer aquilo. Porque assim, quando eu troquei o isqueiro de lugar, gente, todo dia eu ia pro mesmo lugar onde o isqueiro tava. E eu sabia que o isqueiro não tava lá, mas o meu corpo ele já me levava, sabe? Para aquele lugar onde o isqueiro tava. Só que ele não tava mais lá porque eu tinha trocado de lugar. Aí eu tenho feito essas alterações justamente para eu não me acostumar e não me prejudicar, sabe? Enfim. Então, minha rotina hoje ela é muito corrida. Eu não consigo, durante o dia, dar atenção para alguém nas redes sociais, só se for algo muito grave, só se for algo assim muito, muito, muito importante. Eu consigo. Meio-dia ali eu dou mais atenção ao meu descanso, que são 2 horas, e passa muito rápido. No meu antigo trabalho, eu trabalhava 6 horas seguidas, né? Sou muito grata por esse trabalho também. Eu acho que se eu não tivesse passado por lá, muita coisa eu não teria aprendido. Mas eu acredito que tem ciclos na nossa vida que precisam ser fechados por nós mesmos. Tem coisas que não, isso aqui pra mim já não dá mais, assim, no sentido de eu preciso crescer, eu preciso aprender. Enfim. E aí, gente, eu tô numa fase que eu preciso estudar muito agora. Estudar paciente. Amanhã, cara, que tipo de atividade eu vou fazer com o paciente, quais demandas, tem que ficar atento nos pacientes, né? Então, é bem dificultoso, mas a vida ela é assim, ela exige muito da gente. E quando nós não respiramos um pouco, não, cara, é assim mesmo, vamos lá. A gente acaba à mercê, né, dos nossos pensamentos, enfim, do que a gente vai passando, do que a gente vai alimentando. Então, queria dizer, gente, que quem me olha e é mais velho, com certeza deve falar assim, meu Deus, a menina tem tanto a aprender ainda. Eu reconheço isso. Só que assim, gente, é cansativo às vezes. É cansativo, exaustivo. Dá vontade de assim, poxa, cara, eu queria só ganhar dinheiro e viver minha vida, sabe? Mas é muito bom viver, é muito bom aprender coisas novas, mas tem momentos que a gente fica muito cansado, né? Tem momentos que a gente fica muito ali sobrecarregado, fica pensando se de fato é isso mesmo. Mas é sempre bom lembrar, né? Qual é o propósito da nossa vida, o que eu fui feita para fazer. Porque eu acredito assim que o que eu trabalho não é só para receber um salário, é realmente para eu poder cuidar das pessoas, independente da minha área, independente, eu preciso cuidar de pessoas, ser gentil com as pessoas. Vocês nunca vão me ver gritando com alguém na rua, vocês vão me ver sempre tentando ajudar. O que eu puder ajudar, eu ajudo, né? Mas assim, é muito difícil, gente. O dia a dia, você se levantar, fazer tudo de novo, sabe? Tomar banho. Os pequenos detalhes você começa a valorizar. Não só tomar banho, né? Mas fazer seu café da manhã, fazer sua comida, a sua responsabilidade com X pessoas, com Y, entendeu? Então, tudo isso, de fato, é desafiador, mas não é impossível. Eu tento me confortar, eu tento olhar pra mim, me acolher. Uma das coisas assim também que a gente precisa aprender, principalmente eu, saber se acolher quando erra, saber se acolher quando algo é desconhecido e não ficar se cobrando porque é pior. Você se cobra mais e parece assim que vai dar tudo errado. Não, tá vendo? Eu não nasci pra fazer isso. Mas não, é porque como você não tem conhecimento em relação àquilo, como uma profissional que tá há 10 anos, tá tudo bem não saber de só A e B.
mas o C, D, E, F você vai aprendendo ao longo do caminho. É isso, gente, que eu queria compartilhar, expor aqui pra vocês, né, numa terça-feira que eu arranjei pra sentar bem aqui nesse chão e conversar com vocês. Mas é isso. Deus abençoe. Mês que vem, ó, tem jogo do nosso Brasil. Então, gente, eu tô doida pra comprar uma blusinha do Brasil. Gente, eu tive um probleminha no meu microfone. Ele descarregou, porque eu falo muito. Mas, gente, eu preciso comprar. Esse aqui é o mais baratinho que dá pra comprar. Mas eu quero comprar aquele que fica magnético, né? Que fica na roupa, porque eu não preciso me preocupar. Enfim, gente, mas assim, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. O intuito não é em crescer, né, em seguidores. O meu intuito mesmo é fazer com que pessoas da minha idade se identificam e para que eu não pense que eu tô passando por isso tudo sozinha também. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe o nosso resto de semana. Que nosso Brasil ganhe, né, no primeiro jogo. Glória a Deus. E é isso, agora finalizar a minha noite, organizar, porque amanhã continua. Então, um cheiro e até a próxima. Tchau!